Fala galera, aqui é o Gabriel do canal GLCast, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje falaremos sobre animações esquecidas, que não necessariamente são ruins, mas que ou muitas pessoas não assistiram ou muitas não lembram. Diferente de Toy Story, Shrek, Incríveis como Treinar Seu Dragão e muitas outras. Vocês repararam que eu falei só da Pixar ou da DreamWorks? Realmente elas são as maiores empresas no ramo das animações durante muitos e muitos anos. Mas isso não deixa elas escaparem de algumas animações esquecidas. Então, no vídeo de hoje, citaremos 4 das animações que eu e o Luca gostamos muito, mas que muitas pessoas nunca assistiram ou não lembram, ou não foi um fracasso diferente do que a empresa que a fez esperava. Então, hoje eu estou aqui com o Luca. E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? E, basicamente, como esse quadro vai funcionar? A gente vai dividir. Eu vou falar a primeira, o Luca a segunda, eu a terceira, o Luca a quarta, e aí a gente finaliza. Então, eu espero que vocês gostem. Tamo junto. E o primeiro filme é Arthur e os Minimóis. Uma coisa que muita gente não sabe, eu vou passar uma informação aqui, é que em 2002, o autor chamado Luc Besson, ou Besson, nunca sei quando usar o sotaque francês nas palavras e no nome, ele lançou um livro chamado Arthur et les Minimois, que eu acho que é assim também, que no Brasil chegou como Arthur e os Minimóis. 4 anos depois da sua obra, lançou a adaptação cinematográfica. Uma coisa bem legal e curiosa é que o autor também foi o diretor da animação. Talvez seja por isso que Arthur nos cinemas não foi o sucesso que ele foi nos livros, porque nos livros ele teve uma aprovação altíssima, ele teve notas muito altas, muitos elogios, enquanto o filme falaram que eles jogaram no lixo alguns atores que fizeram parte da animação. E para vocês terem uma ideia, o protagonista do filme era o Fred Highmore, um menino na época, que, para quem não sabe, hoje em dia ele fez a série Bates Motel, Good Doctor, A Fantástica Fábrica de Chocolate, o reboot, não a antiga, lógico, e eu acho que a obra mais famosa que ele, pelo menos, foi protagonista, As Crônicas de Spider-Rick. E seguindo, só para vocês terem uma ideia, não só ele, mas também tinha no elenco vozes como David Bowie, Snoop Dogg e Madonna. Então, como esse filme não foi um fenômeno, não só na época, como hoje em dia, como esse filme não foi um filme atemporal, a gente vai explicar basicamente o que aconteceu para esse filme ter sido esquecido ao longo dos anos. Em 2006, ele chegou lá na Europa, ali perto da França e de Portugal, e um ano depois, em 2007, ele chegou aqui no Brasil como o nome que a gente conhece, Arthur e os Minimóis. A história basicamente é que Arthur, que é um menino, é o protagonista, ele não quer deixar que a casa da sua avó seja destruída. Então, para isso, ele lembra de algumas histórias que seu avô contava para ele sobre um mundo perdido no quintal deles, que era o mundo dos Minimóis, e ele decide explorar esse mundo. E, cara, eu lembro até hoje de alguma das cenas mais marcantes desse filme, que é quando ele entra no mundo dos Minimóis, que é basicamente eles estão com uma tribo indígena, e aí tem um binóculo gigante que aponta para a lua e para a terra, para o chão, e aí ele tem que esperar a lua fazer contraste para ele poder ficar pequenininho e se esgueirar no binóculo gigante. E, cara, esse filme eu gostava muito, eu assistia todos os dias. Então, basicamente, o Arthur vai para o mundo dos Minimóis para poder ajudar sua avó e também ele encontra lá o seu avô que contava essas histórias para ele preso. O filme Arthur e os Minimóis teve uma recepção desfavorável para a crítica, tendo 21% de aprovação no Rotten Tomatoes. Isso é muito baixo para quem não sabe. Então, basicamente, o filme foi um fracasso. Os grandes fatores para o filme ter sido um fracasso foi o Luc Besson, que ele era o autor do livro, querer ser também o diretor do filme. Assim, a gente tem inúmeras histórias de pessoas que não só escreveram suas histórias, como também dirigiram suas adaptações, mas raramente dá certo. A gente pode ver um exemplo, Stephen King, que ele escreveu inúmeras histórias maravilhosas que tiveram suas adaptações no cinema, mas basicamente na maioria ele não dirigiu, ele só estava ali para acompanhar a direção e o desenrolar do filme. Então ele já teve filmes dirigidos por vários e vários diretores renomados, e eu acho que aí foi o maior erro do Luc Besson, ele querer ser o dono de tudo, falar eu sou mestre e ninguém está acima de mim, e basicamente ele não só escreveu o roteiro, escolher os atores, mas também querer dirigir. Talvez esse seja o maior ponto do fracasso. Então, além dele ser um fracasso nas críticas, com 21% de aprovação no Rotten Tomatoes, ele também foi um fracasso na bilheteria. Porque, isso é até engraçado, ele teve um orçamento de 65 milhões de dólares, de euros, e a sua bilheteria foi de 30 milhões. Então, basicamente, eles pegaram metade do que eles investiram
E não foi só por isso que a empresa que fez o filme decidiu parar, porque Arthur e os Minimóis ainda teve duas sequências, uma em 2009 e a última em 2010, formando assim uma trilogia de filmes ruins. Basicamente é isso. Então, infelizmente, eles não souberam aproveitar o roteiro que o Luc Besson escreveu. Na verdade, nem o próprio Luc Besson, na adaptação, conseguiu pegar o roteiro que ele mesmo tinha feito e transformar numa coisa boa, e nem as vozes, os atores que eles contrataram eles conseguiram aproveitar. Então essa foi a história do porquê Arthur's Minimoys é um fracasso e muita gente não lembra desse filme que tá no meu coração e eu assistia muito. O cãozinho estrelado por John Travolta vivia na televisão um personagem, o Bolt Supercão, mais parecido assim com o Krypto lá, o cachorro do Superman. Porém, devido a alguns fatos que ocorrem durante o filme, não vou dar spoilers aqui, ele acaba indo pro mundo real, faz amizade com um gato e um hamster e acaba achando que ele é, vamos assim dizer, um herói de verdade. Só que ele não sabia que o mundo à volta dele era tudo computação gráfica, o CGI de hoje em dia. Aí o cachorrinho acaba passando por uma crise de identidade, ele tenta usar os poderes contra os bandidos e acaba sendo preso. A menina também, a menina que cuida dele, ela também acreditava que tinha, não acredita, ele acreditava que ela tinha poderes. E isso acaba não acontecendo. O filme teve uma bilheteria boa, diferente de Arthur e os Minimóis, 310 milhões de dólares. Se você quiser assistir o filme, ele tá no Disney Plus. Mas, cara, é um filme legal que acabou, infelizmente, sendo esquecido. Eu assisti muito esse filme quando eu era pequeno e também joguei muito o joguinho do Play 2. Orton e o Mundo dos Ken. Galera, quem não lembra desse filme? O filme é onde um elefante vê uma partícula voando no ar e gritando, ele começa a ouvir uma gritaria vindo daquela partícula e ele decide pegar aquele grão e botar num, num dente de leão. Agora que eu lembrei, eu já ia esquecendo, num dente de leão e começar a conversar ali com o que parece ser um mundo dentro daquele grão. Para quem não lembra, a história é basicamente a seguinte: estava ele então um certo dia caminhando com um grupo de crianças da escola e aí acontece o que eu falei para vocês no começo. Ele vê esse grão voando e começa a ouvir barulhos e fala para todo mundo que começou a ouvir barulhos e ele bota no dente de leão para ele carregar com todo lugar para si mesmo. Então as crianças, né, com a sua imaginação fértil, começam todas as crianças fingir que nos seus dentes de leão existem um mundo, como o Orton falou. Os pais então das crianças começam a ficar bravos com o elefante Orton, porque basicamente da onde que você tirou essa ideia de que dentro de um mini grãozinho existe todo o mundo? Então, a canguru, a mãe mais protetora de todas as crianças, decide que vai fazer um plano, junto a todos os pais que também não estão concordando com todas essas historinhas que o Orton conta para seus filhos, prender ele para ele ser julgado e ter que falar que tudo que ele estava dizendo era uma mentira para as crianças pararem de acreditar nisso. Então, ao desenrolar do filme, a gente vê o Orton numa missão de não salvar apenas a própria pele e a sua própria verdade, como também salvar os Ken, que como eu ainda não falei, os Ken eram literalmente um universo inteiro, um mundo, um planeta inteiro dentro daquele mini grão que ele botou no Dente de Leão. É um filme bem legal, porque é muito louco você pensar que você pode estar andando na rua e um mini objeto, uma mini pedrinha pode viver milhões e milhões e milhões de vidas ali. Então é bem legal ver a história onde esse filme se passa. O filme foi um sucesso nas críticas, os críticos adoraram o desenrolar do filme. Então não foi um fracasso nas críticas, mas é um filme que muitas pessoas não lembram, ou que quando você pensa em falar sobre filmes muito bons animados, ninguém acaba lembrando do Orton. E só para vocês terem uma ideia, quem faz, né? Quem dubla o Orton, quem faz a voz dele em inglês é o Jim Carrey, o mestre da comédia nos Estados Unidos. Então, Orton, o Mundo dos Ken foi um filme sensacional, mas que infelizmente muitas pessoas não se recordam de tê-lo assistido. Então, como eu falei que ele foi um sucesso nas críticas, o filme da Blue Sky, a mesma produtora de Era do Gelo, eu estou falando isso porque infelizmente, recentemente, a gente teve a notícia de que a Blue Sky fechou. Então, realmente, talvez a gente não tenha uma sequência nem de Orton e nem da Era do Gelo que era prevista. Mas o filme custou 85 milhões de dólares e faturou 296 milhões. Então ele não foi só um sucesso na bilheteria, como também nas críticas, mas como eu disse, infelizmente não é um filme que as pessoas se recordam muito como grandes filmes, e às vezes até filmes grandes que são piores do que Orton, mas as pessoas não lembram. E no quarto e último lugar temos Putz, A Coisa Tá Feia. Um filme de um rato chamado Hatsu,
que é, vamos se dizer, um caçador de recompensas do lixão, que ele tá lá numa aventura, um dia a dia normal de um rato, como todos vocês conhecem, e acaba caindo em cima de um ovo e esse ovo racha. Quando ele olha esse ovo, sai um pintinho muito feio, um patinho feio, literalmente. Então, essa história é baseada no livro do Patinho Feio. Ele olha aquela coisinha feia e fala, nossa, que bagulho nojento. E sai, e o bichinho acha que ele é a mãe dele. E ele sai cuidando do bichinho mesmo contrariado. Só que durante a história ele vai meio que se afeiçoando ao Patinho Feio. E no fim do filme, o Patinho Feio acaba vendo um cisne lindo. E eles viram meio que tipo, vamos dizer, o Rocket e o Groot, o cara grandão e o rato inteligente. Durante o filme, ele é como se fosse uma história de pai e filho mesmo, porque ele acaba lidando com os problemas do patinho se tornar uma criança e ficar ali o tempo inteiro incomodando ele, pedindo comida. Ele passa pela adolescência do Cisne também, e depois, no final do filme, como eu já disse, se revela um ganso muito bonito. A moral do filme é que, tipo, não julgue o livro pela capa, como na fábula mesmo. Só que nesse caso, ao invés dos cisnes fazendo bullying com eles mesmos, acaba que o rato, que cuida dele, no caso o Ratson, acaba perdendo esse preconceito e amando o bichinho. A bilheteria estimada não se tem o valor dele, mas acabei de ver na internet que ele teve uma tentativa de uma série animada que não deu certo, que tipo, ninguém lembra. A animação é muito boa, eu curtia muito. Hoje em dia você vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala, nossa, mas que filme é esse? O Gabriel falou do Orton, que é uma animação muito boa, não era de um estúdio grande, era de um grupo dinamarquês, que acabou vendendo pouco o filme e acabou passando mais em televisão, não teve muito tempo no cinema. Ah, eu não acredito que eu abracei essa coisa. Bom, galera, então obrigado se você chegou até aqui. Não vai esquecendo de deixar o seu like, se inscrevendo e comentando aí ideias de novos vídeos, porque esse é um novo quadro que a gente está pensando em fazer aqui. Listas de algumas ideias que vocês derem ou que nós mesmos pensarmos, tá bom? Então, tem alguma coisa aí para falar, Luca? Eu queria falar para vocês deixarem o like, se inscreverem e seguir a gente no Insta, tanto nos perfis pessoais quanto no perfil da página do GLCast. Vai estar tudo aí na descrição. Bom, então é isso. Mais uma vez, obrigado se você chegou até aqui. E a gente vai agradecer agora os 100 inscritos. Muito obrigado. A gente ainda vai fazer um especial de 100 inscritos, como foi o de 50. Então, tamo junto, valeu, falou e até mais. Muito obrigado, galera. Um abraço e fui.